Eu sou o Dr. Expedito Eustáquio Ribeiro, sou nascido em Ibiá, Minas Gerais, em 29/11/1949. Eu sou graduado em Medicina pela Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro em 1973. Durante meu curso médico, eu fui professor de Física. Durante 6 anos da faculdade, eu fui professor de Física em colégio e em cursinho na cidade de Uberaba. Eu me formei e fui ao Rio de Janeiro para fazer residência de Clínica Médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1974, porque eu tinha plano de fazer mestrado e que só tinha disponível naquela época na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Edson Saad, e voltar para a minha faculdade para ser professor. Essa era a minha ideia inicial. Aí, por várias razões, eu decidi fazer a residência de cardiologia em São Paulo, e eu fui para o Dante Pazzanese. Em 1975 e 76 eu fiz residência de clínica cardiológica no Dante Pazzanese, e depois, em 2 anos seguintes, eu fiz a residência de hemodinâmica e cardiologia intervencionista sob orientação do professor José Eduardo Moraes Rego Souza. Paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar no Hospital Unicor em São Paulo, onde eu construí uma carreira não só do ponto de vista de medicina prática, mas também acadêmica. Fui responsável pela montagem do programa de residência médica naquela instituição, e eu trabalhei nessa instituição até o ano 2000. Fui diretor da cardiologia intervencionista, fui diretor clínico do hospital, fui preceptor dos residentes, e graças a um interrelacionamento com a Cleveland Clinic, na pessoa do Dr. Stephen Ellis, e também com o Dr. Spencer King na Emory, eu fiz um relacionamento internacional que me permitiu, embora numa instituição privada, ter feito e participado de vários importantes estudos randomizados internacionais, e que me deu uma visibilidade muito importante. Também notório que havia naquela instituição o Dr. Lélio Alves Silva, que foi meu parceiro e companheiro de muitos anos, e que foi um grande estimulador junto com o professor Renato Duprá. E com isso me possibilitou a minha solidificação profissional na cidade de São Paulo, deixando para trás todo o plano inicial de voltar para a cidade de Uberaba. Depois, no ano de 2000, eu iniciei o processo de doutorado na Unifesp, sobre a orientação do professor Enio Búfalo e do professor Antônio Carlos Carvalho. Eu defendi o meu doutorado na Unifesp, e depois, logo em seguida, eu fui convidado pelo professor Ramírez para ir para o INCOR. Em 2002, eu fiz o concurso de professor livre-docente de cardiologia pela Universidade de São Paulo, numa banca coordenada pelo professor Ramírez e pelo professor Protásio Lemos da Luz e o professor Sérgio Almeida de Oliveira, e até esse momento eu continuo trabalhando lá no INCOR, sou médico do serviço de hemodinâmica, e também sou diretor do serviço de hemodinâmica do Hospital Total Core, e nesse hospital nós temos feito grandes avanços, e estamos participando de um grande registro internacional capitaneado pelo American College. Somos o único hospital no Brasil que participa desse registro chamado NCDR CAT PCI da American College of Cardiology, e todos os dados nossos são mandados para o NCDR, auditados por ele, e isso tem feito um intercâmbio e uma otimização muito importante dos nossos dados. É muito importante dizer que durante esse período, nos anos 2001, 2002,
eu fui presidente da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista, SOLACI, e nesse período eu procurei fazer todo o intercâmbio possível entre as duas instituições, a SBHCI e a SOLACI, e isso foi muito produtivo para ambas as sociedades. E a gente conseguiu uma harmonização muito grande entre as duas instituições, e isso foi sinérgico para um lado e para o outro lado. E para finalizar, apenas lembrar que eu fui o segundo editor da Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva, que hoje é capitaneado pela doutora Áurea, que nós sucedemos ao doutor Marco Antônio Perim, e eu tive uma oportunidade de tentar trabalhar o máximo possível naquela época para otimizar ao máximo essa revista, e que hoje já chegou a um patamar de grande importância, e isso foi uma grande contribuição que nós entendemos, porque naquele momento a gente estava praticamente tirando leite de pedra, como a gente pode dizer assim. Portanto, são essas as coisas que eu julgo importante na minha vida profissional. A minha área de atuação é coronária, e toda a minha produção científica principal é na área de infarto agudo, e eu tenho várias publicações internacionais nessa área de infarto agudo. Nós tentamos todas as maneiras possíveis para fazer a indexação. Todos os requisitos nós conseguimos preencher e fazer, e me custou um esforço muito grande. Durante um ano a gente seguiu as normas que estavam sendo colocadas para nós, mas por razões que até hoje nós nunca conseguimos entender, todas as tentativas de indexação foram bloqueadas, foram negadas naquele tempo. E depois, quando eu passei para a doutora Áurea, ela trabalhou durante muitos anos tentando isso, mas como diz lá em Minas Gerais, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela, depois de grandes esforços, de ter melhorado muito a revista, ter incorporado revisores, editores internacionais, coisa que nós já tínhamos feito na nossa gestão, ela ampliou, e ela logrou fazer isso, que é uma grande vitória, e que no tempo que a gente ficou como diretor da revista, talvez por um apoio não completamente adequado naquele momento, a gente não conseguiu fazer essa indexação. A principal dificuldade era conseguir artigos originais de um nível científico razoável, para que ela tivesse uma periodicidade adequada e nível bom. Como era escasso naquele momento a produção científica de artigos originais no nosso cenário da cardiologia intervencionista, nós apelávamos para manter a regularidade da revista a artigos de revisão. E esse foi um dos grandes problemas que limitou nosso intento. Embora, durante um ano inteiro, a gente conseguiu atingir a meta de ter uma porcentagem, que se eu não muito me engano, de 2/3 de artigos originais na revista. Mas mesmo assim não foi suficiente para tal indexação. Esse era o grande desafio. Ele foi o primeiro editor, e ele trabalhou com bastante afinco para que a revista saísse, começasse a circular. E depois eu sucedi, a nossa bibliotecária era a dona Maria do Carmo, que é a chefe da biblioteca do INCOR, que nos ajudou bastante nesse processo, e a gente conseguiu ir um passo à frente na evolução da revista. Nós ficamos por 6 anos, parece. Na época que eu fui editor da revista, mas a Maria do Carmo, que era chefe da biblioteca, não, ela era chefe da biblioteca lá do INCOR, ela que organizava a revista. Tinha uma editora, que era uma moça que agora está me esquecendo o nome, foi também uma pessoa muito boa, foi muito parceira nossa,
E aí a gente recebia os artigos e fazia um processo de revisão. Já era possível fazer as correções no Word naquele momento. A internet não existia ou era muito limitada, mas todo esse processo, eu não trabalhava no INCOR na época. No período inicial do que eu fui editor da revista. Eu ia lá no INCOR, fazia reuniões com a Maria do Carmo, via as coisas, ela ajudava as correções, e isso foi avolumando os conhecimentos, e todo o processo de tentativa de indexação foi feito através da Maria do Carmo, que teve uma participação importante. Da última tentativa que nós fizemos, que preenchemos todos os critérios, quando a gente recebeu a negativa, a gente ficou extremamente chateado, porque a gente realmente dedicou de alma e coração para que a gente conseguisse, e a gente não conseguiu. Eu tenho alguns pensamentos em relação a isso, que nesse conselho que decidia, tinha cirurgião cardíaco, eu não sei, alguma coisa que nunca consegui e nunca vou conseguir esclarecer, e já não interessa mais, mas alguma coisa pegou para que o processo não se cristalizasse. Eu pedi demissão. E eu pedi demissão porque eu senti que não tinha todo o apoio necessário da diretoria para que a gente conseguisse levar a revista à frente. Coisa que depois, que me sucedeu a doutora Áurea, ela teve um grande apoio do Dr. Luiz Alberto Matos, e com isso deu um grande incremento à revista naquele momento. Eu sou dos primeiros sócios da sociedade. Eu fui um dos primeiros sócios. Não, ela ainda era departamento. Foi quando eu comecei a fazer hemodinâmica, que foi 77, 78, foi quando eu comecei a me envolver com a sociedade de hemodinâmica. Teve o primeiro congresso no Guarujá. Eu não fui nesse congresso, mas a partir do ano seguinte eu fui em praticamente todos os eventos da sociedade, e nesses anos todos tenho procurado dar o máximo esforço possível para que contribua para que a sociedade continue sendo essa forma de divulgar e ampliar os horizontes da cardiologia intervencionista no cenário brasileiro e no cenário internacional, principalmente latino-americano. Eu digo para você que um congresso que me marcou muito foi o Congresso de São Paulo, que eu organizei junto com o Dr. Alexandre Bisaide, que, se eu não me engano, foi 2001, 2002... 2003. Então, esse congresso, ele era o presidente do congresso e eu o presidente da comissão científica. Nós fizemos uma dobradinha muito interessante, foi um congresso de alto nível lá em São Paulo, e a gente para ter uma ideia, graças principalmente ao prestígio do Dr. Alexandre Bisaide, nosso em parte também, nós reunimos, em determinado momento estava no corredor do Congresso, no intervalo, uma série de cardiologistas intervencionistas importantes do mundo inteiro que estavam ali naquele momento. Foi uma coisa que marcou muito, e a gente se sentiu feliz e com a sensação do dever cumprido, porque foi um marco dentro da sociedade, como um novo patamar de congresso dentro da sociedade. Nós trabalhávamos juntos
nós não tínhamos grandes tecnologias naquele momento. A gente faziam reuniões no hospital meu, no hospital dele, na casa dele. A gente trabalhou muito em conjunto, e quando a gente ia para a reunião com os outros membros da comissão científica, nós íamos já com as opções mais ou menos pré-determinadas para que esse processo fosse melhor, fosse avalizado ou melhor definido pelos outros membros. O bastidor principal desse evento, que veio só solidificar a minha amizade e o meu relacionamento com o Dr. Alexandre, e isso foi uma simbiose importante para a sociedade em termos de fazer crescer um patamar maior do nível do nosso Congresso. Eu não lembro um bastidor tão diferente assim, apenas que ele naquele momento tinha os filhos pequenos, a gente tinha de se adequar a minha vida profissional com a vida profissional dele e as responsabilidades dele de filhos menores, meus filhos todos criados, e em algum momento a gente tinha de fazer na casa dele, tinha um momento que tinha de terminar porque ele tinha de buscar um filho, etc. Mas foi um momento muito bom que a gente pôde compartilhar e crescer os dois cientificamente na organização de um evento tão importante como foi aquele das SBHCI Solace em São Paulo 2013. Os dois grandes desafios era conseguir trazer pessoas com nome de renome internacional. Então o Dr. Alexandre tinha e tem ainda uma relação muito boa com o TCT. Também houve um envolvimento do PCR. Nós tínhamos um relacionamento muito grande na América Latina e com a Cleveland Clinic. Então foi um trabalho de busca de nomes e de fechando as agendas dessas pessoas com antecedência. E o outro desafio era buscar patrocínio para que o Congresso tivesse uma menor despesa para ter uma possibilidade de ter uma rentabilidade boa para as duas sociedades. É preciso dizer que o professor José Eduardo Moraes Rego Souza foi o primeiro que fez esse intercâmbio, junto com o Dr. Hugo Londeiro, que era um dos diretores, foi uma pessoa importante da Solace, ainda é. E depois eu fui envolvido com a Solace, e eu também trabalhei muito para que esse processo de integração avançasse. Mas não fui o primeiro, eu fui o segundo e vim mais solidificando e incrementando esse relacionamento. Tiveram algumas tempestades nesse relacionamento, algumas pessoas tiveram interpretações diferentes do como era a Solace, mas hoje, nos últimos tempos, Dr. Jamil, Dr. Oscar Mendiz vieram realmente pacificar mais ainda essa relação, e os congressos conjuntos, que são feitos normalmente cada 3 anos, continuam sendo um grande sucesso. Eu vejo assim que nós estamos cada vez melhores nos nossos materiais. Nós estamos tratando melhor a doença coronária, com angioplastia, com implante dos estentes. Nós temos hoje estentes metálicos, farmacológicos, de última geração, com resultados bem confortáveis. É possível que os estentes bioabsorvíveis que estão sendo desenvolvidos, que estão sendo usados inicialmente, chamado de BVS, Biovascular Scaffolding, seja o futuro. Isso a gente não sabe, tem de aguardar os estudos randomizados para ver se eles são bons, iguais ou melhores do que a gente tem hoje, que a gente considera padrão ouro no tratamento da doença coronária.
É possível que na evolução a gente não vai usar um medicamento local e que não vai precisar colocar nada na parede da artéria, porque a gente vai ter um medicamento que vai fazer desaparecer a placa milagrosamente. Isso só o futuro vai dizer. Agora, no outro lado, eu tenho visto uma evolução muito grande no tratamento das cardiopatias congênitas, resultados de evolução dos materiais de uma maneira espetacular. Crianças com cardiopatia congênita, que eram antes muito difíceis de serem salvas, hoje nós temos visto uma explosão de resultados bons, de novas tecnologias. Para quem não sabe, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui fazer um treinamento em 1982 na Universidade de Birmingham em cardiopatias congênitas. E eu fiz cardiopatias congênitas durante muito tempo, ainda na parte diagnóstica, e eu era muito grato e tinha um bom relacionamento com o professor Valmir Fontes, do Dante Pazanese, que me ensinou muito, e eu fui para os Estados Unidos em 1982 para aprender, para melhorar mais ainda o diagnóstico das cardiopatias congênitas. Naquele tempo ainda era só diagnóstico, com o professor Lionel McBergeron na Universidade de Birmingham, no Alabama. Mas voltando, hoje os congênitos, a parte congênita tem crescido muito. E por último, o que nós chamamos de estrutural, que são as válvulas. Eu tenho o meu filho, que fez residência conosco lá no INCOR. Ele está terminando o seu fellowship na Universidade de Laval, em Quebec, com o professor Giuseppe Rodés Cabal. É um centro de referência na parte estrutural, principalmente de válvula aórtica. Eles fazem aproximadamente 120 procedimentos de TAV por ano. E ele tá voltando agora em agosto, e ele está realmente, porque nós entendemos que a parte estrutural de válvula aórtica, de válvula mitral, fechamentos de forame oval, fechamentos da auriculeta esquerda para evitar embolia, toda essa parte está sendo e vai continuar sendo a grande explosão do avanço da cardiologia intervencionista. E tanto assim que o Henrique, está extremamente atualizado, e ele vem também para contribuir para o conhecimento brasileiro nessa área da parte estrutural, já que ele tem uma produção científica e uma experiência prática muito grande lá em Quebec, na Universidade de Laval.